Ei pessoal, eu sou o Walter, escritor e narrador do Antologia do Medo. Fazer um podcast é um sonho que eu tenho há muito tempo e fico muito feliz por agora tudo estar ganhando forma. Porém, sonorizar, narrar, editar, entregar um trabalho com o máximo de qualidade para vocês é uma coisa trabalhosa. Por isso eu peço que entrem no Instagram, @podcast Antologia do Medo, deixem seu feedback, levem o projeto para mais pessoas. Eu peço que, por favor, vocês apresentem o episódio que você mais gostou ou o primeiro episódio para pelo menos 5 amigos, para que eles também possam começar a acompanhar o trabalho e serem também divulgadores. O que vocês puderem fazer compartilhando vai ajudar bastante no crescimento do projeto e na manutenção desse projeto vivo, já que, como todo grande projeto, ele precisa de pessoas para se manter caminhando. O caminho era pedregoso e perigoso. Avançavam pela zona rural depois de atravessar um rio ao sul da cidade. Alves ia na frente, caminhando devagar, pois os seus companheiros andavam devagar por não terem condições, já que andavam da forma característica, como se seus corpos não possuíssem as articulações. Seus corpos estavam possuídos pelos servos do duque, e olhando para eles com mais calma, podia-se observar a pele perdendo o viço, as unhas caindo, o cabelo e os olhos cada vez mais sem vida, como se os espíritos dos donos perdessem a cada minuto cada vez mais o controle daquele corpo que um dia lhes fora dado pela graça divina. Estavam imundos, não eram donos de seus corpos e tinham ódio dos homens como raça, e por isso não iam cuidar daquelas cascas que possuíam. Muito pelo contrário, muitos estavam mutilados, mordidos, com o rosto e braços rasgados. Claramente alguns tinham braços e pernas quebrados, mas mesmo assim permaneciam de pé, pois não sentiam a dor daquele corpo. E Alves se questionava se a alma que ainda estava ali estacionada poderia sentir todas aquelas atrocidades que foram feitas àquela carne condenada. Certamente as almas que ainda permaneciam vivas não permaneceriam assim, graças aos ferimentos, caso fossem repostas à autoridade daquele corpo. Morreriam mediante o seu retorno. E muitas outras certamente já estavam mortas, movendo-se e apodrecendo, enquanto o demônio ou demônios permanecessem no interior daquela casca. Alves continuou andando, sentindo-se cada vez mais sem vida também. Questionava o duque, criava planos em sua cabeça, mas cada vez que imaginava alguma coisa, ele sentia que o espírito estaria alguns passos na sua frente. Permanecia calado o máximo de tempo, tentando não expressar nem mesmo pela respiração, pois não queria que nenhum demônio o ouvisse, que começassem a calcular e solucionar o que ele pudesse estar tramando. Chegaram em uma casa de fazenda, grande e antiga. Estava abandonada há tempos, porque não era possível que tanta deterioração acontecesse em menos de uma dúzia de anos. Claro que havia outra casa onde os atuais donos deveriam morar, mas para que aquele esconderijo fizesse sentido, com certeza essa nova casa era bastante afastada dali, como se aquele pedaço de terra tivesse sido inserido a outro. Alves nem quis parar para imaginar o que
poderia ter acontecido com os outros habitantes ou funcionários daquele lugar que tivessem visitado aquele ambiente nesses últimos dias. Entraram e o Duque possuía um homem negro e careca, forte, mas mais definido do que musculoso. Não usava camisa, mas uma calça camuflada e uma bota de cor marrom que normalmente se usa nas lidas das fazendas e das roças. Ele estava sentado em uma cadeira alta que parecia ser o único móvel com alguma dignidade daquele lugar. E duas pessoas, um homem e uma mulher mortos, estavam entrelaçados, apodrecendo debaixo de seus pés, onde eles descansavam. O Duque sorriu quando viu os seus homens, que não entraram no aposento. Deixaram Alves entrar, deixando os dois sozinhos para conversar. Um outro possuído, Alves imaginou, pois andava daquela maneira características que os outros faziam, trouxe uma cadeira com encosto para as costas, claro que muito inferior àquela que o Duque usava para se sentar. Mas Rodrigo ficou feliz de não terem oferecido a ele nenhum cadáver para que ele descansasse os pés. Essa, obviamente, não é sua verdadeira forma, afirmou Alves. Alguém que veio a mim de bom grado ao saber que estávamos dominando esse mundo em definitivo. Inclusive, todos eles são. Com o movimento amplo da mão daquele que possuía o negro, o Duque mostrava que todos aqueles que estavam atacando como parte de seu exército eram na verdade pessoas que o tinham buscado, caçando sua graça e encontrado ao se depararem com um espírito que os possuíssem e lhes dessem a honra de ser usados no plano de dominação criado por Flatorf. Os que tinham trazido Alves à presença do Duque estavam agora deitados no chão, do lado de fora sobre tapetes e panos imundos. O fedor de urina subia às narinas e o de merda fazia sua cabeça doer. Mas não era mais inoportuno que o cheiro de enxofre passado que exalava do corpo possuído pelo Duque. Esse sim parecia exalar um odor mais nojento de todos aqueles com que já havia se deparado. Flatorf deixava com tranquilidade transparecer o mal e o descuido com tudo o que era humano. Mas seu sorriso e modos eram educados, falsos e exagerados, como um duque imaginado nos livros e nos jogos eram. Era pomposo e fanfarrão, e sabia contagiar com sua alegria qualquer um que não soubessem de quem ele se tratava, ou melhor, contagiava com sua alegria, inclusive muitos dos que sabiam quem ele era e de quem tratava sua natureza. Alves tentava com todas as forças se recusar a acreditar que aquelas pessoas vieram até ali por vontade própria, agindo e se movimentando como animais treinados para o combate e o abate, para depois ficarem daquela maneira depositados de cada lado como lixo diante da soleira de uma casa roubada por Flatorf. Ou teriam sido enganados de forma que vieram em busca de uma promessa que claramente não foi devidamente cumprida. O Duque ficou em silêncio enquanto Alves tirava suas conclusões. E ia ficando em silêncio e bocejava,
enquanto o outro ia calculando o tamanho exato de suas desventuras. Humanos amam falar de igualitariedade para não se comprometerem com os termos de igualdade. Mas a verdade era que todos foram criados com a mesma terra podre. E em cima dessa criação eram todos fracos e resmungões. E logo o homem na sua frente não era diferente, na essência, de qualquer outro que tiver oportunidade de atravessar esse caminho. Julgava o Duque. Alves conhecia a face do Duque pelo Grimório. Claro que estar na frente dele era algo absolutamente diverso, e nada do que pensasse ou quisesse iria fazer com que ele desejasse em algum instante contemplar a face do demônio como estava demonstrada no livro. Mas aquela figura estava dentro daquele homem, e em seu interior Rodrigo se preparava para recitar as orações se fosse necessário. Já imaginava o ataque que iria sofrer da parte daqueles antigos colegas de humanidade, que agora realmente nada mais eram que carcaças dominadas. Todo o seu entendimento entendia que seria até mesmo cruel e desumano exorcizar alguém ali. O mal que seria feito seria imensurável se desse certo. Mas era tão pior o que acontecia com o possuído quando não era exorcizado, que em seu coração a pena e a moral começaram a se degladiar de todas as formas. Gostaria de sal para comer, por favor, disse Alves, se lembrando do que lhe tinha orientado o choupana velha, e isso fez com que Flatorf risse gostosamente. Vai me obrigar a agir como um duque condizente com o título que assumi? Boa ideia, meu caro. Inclusive, faço questão que coma do meu sal debaixo do meu teto. Quando estalou o dedo, uma mulher adentrou o ambiente. Deveria ter sido uma mulher linda há pouco tempo, antes de ter sido possuída. Ela estava nua e machucada. Sua carne era como uma chaga única na parte frontal do seu corpo. Pouca pele havia no seu dorso, e suas costas estavam absolutamente machucadas. Tudo nela era tecido e músculo, sangue a cair em gotículas, mas seu rosto roxo era altivo, seu semblante era duro, e ela mostrava, mesmo no castigo, que o espírito que possuía aquele corpo era nobre. Conheça minha esposa. Escolhi esse corpo quando cheguei e tenho me divertido muito com ele. Ao ver o terror nos olhos de Alves, Flatorf gargalhou ainda mais alto em seu desafio. Coma o seu sal. Alves o fez, e os olhos do Duque não pareceram brilhar nem mais nem menos, mas mesmo assim eram ameaçadores, como se algo que ele pudesse querer fazer tivesse sido arrancado de suas mãos. Parece que ele não quis, em momento algum, admitir que um homem lhe poderia fazer frente na inteligência, e isso fez com que ele se sentisse de certa forma inferiorizado, mesmo na frente de um humano que ele não considerava qualquer. Mesmo que o próprio Duque tivesse o chamado para conversar.
Rodrigo começou a imaginar se aquele convite não seria exatamente para medir o quanto ele era esperto na frente de um nobre com um título real de nobreza, e não vassalos menores. E aparentemente ele havia mostrado ser digno da atenção e do cuidado daquela criatura cada vez mais desagradável e amaldiçoada. Respirou fundo quando a mulher virou de costas, e ele percebeu que ela era açoitada com um chicote de 6 pontas. Certamente essas pontas possuíam garrinhas de ferro que eram puxadas para baixo a fim de rasgar sua pele. Sentiu pena daquela alma. Queria, por mais que tudo, se levantar e iniciar um exorcismo ali mesmo. Mas sabia que não viveria muito se começasse. Que precisava ser tão inteligente quanto Flatorf se quisesse vencer a guerra. O homem possuído se levantou e começou a andar pela sala. Rodrigo o acompanhava com os olhos. Sua esposa machucada já havia desaparecido de vista, por isso ele olhava em cada janela e fechou a porta por onde Alves entrou, de forma a querer impedir que seus vassalos ouvissem o que os dois iriam conversar dali em diante. Finalmente a razão verdadeira para tudo aquilo iria ser trazido à tona. O duque nem tentou voltar para sua cadeira, e os olhos de Alves fugiam daqueles corpos putrefados no chão. Quero uma trégua para que meus senhores venham a esse mundo, começou o duque. Meus reis precisam chegar e isso é inevitável. Mas respeito todo o trabalho e valorizo os méritos que vocês tiveram até aqui, dando o melhor para parar o que estamos fazendo nessa terra. Mas convenhamos, já governamos aqui e voltaremos a governar. Era como se uma chama se acendesse na voz de Flatorf, como se ele não conseguisse segurar a importância que tinha e dava para aquele momento de glória que havia vivido quando era um ser vivo e que agora parecia desejar reviver na forma de demônio. Quando pisávamos nessa terra e os homens seguiam nossas ordens de boa vontade, eram prósperos e as pestes não matavam suas crianças. Vocês eram felizes sob o nosso jugo, mas foram ouvir aquele seguidor de sonhos, barqueiro maldito. Mas prevalecemos, mesmo com essa sua raça nos depositando naquelas joias. Aqui estamos para governar mais uma vez. O que estou ouvindo são narrações de derrotas, senhor Duque, confrontou Alves. O homem olhou para Rodrigo. Era um ódio genuíno cuja vontade claramente era esmagar a cabeça do outro com toda a força e com as próprias mãos, ou com qualquer coisa que se aproximasse de seus dedos para auxiliar no seu intento. Mas lembrou-se do sal. Tinha uma imagem a zelar, mesmo que essa imagem fosse apenas para ele mesmo. Mas não seria. Teria seus reis para demonstrar também que era digno de tudo o que viria a seguir. Queria que eles soubessem que
Tudo o que aconteceria seria pela sua força e inteligência, e não pela sua falta de respeito às regras. Derrota para um imortal. Derrotas são cabíveis apenas a criaturas que acabam debaixo de nossos pés. Nesse momento, Alves olhou novamente para os corpos apodrecendo aos pés da cadeira. A nós, a eternidade, a imortalidade, e ela nos possibilita retornar e prevalecer. Mas aqueles que seguem o que é maior que vocês voltam para onde nunca deviam ter saído. Aquele que tudo criou, inclusive a vocês, tem poder sobre vocês. Aquele que me criou e me abandonou, você quer dizer? De fato, ele tem poder sobre todas as coisas, mas nem você, coisa dele, é fiel a ele de verdade. Vá atrás dele para ter saúde e uma paz mentirosa. Mas tudo isso serve apenas para ver mais hospitais lotados e pessoas morrendo das mais violentas formas. Porque nós, lá atrás, ensinamos vocês a fazer assim. Rezam por estabilidade e por segurança, mas nada há para você no lugar que você ama. Menores do que eu arrancam a sua vida. Imagina o que alguém com o meu poder é capaz de fazer. Alves engoliu em seco e o Duque sorriu, mas permaneceu calado. Era um gesto de nobreza não tripudiar sobre um inimigo derrotado, mas fez questão de voltar para sua cadeira e sentar-se com toda a pompa, mostrando que ainda era o senhor daquela localidade e certamente ganhara o direito de se considerar o senhor daquela conversa. E agora, Rodrigo teria de conversar assumindo o seu lugar, o lugar abaixo, de segundo, de vítima a ser ofertada. Saia do nosso caminho, você e o velho que não veio contigo. Deixe que meus reis venham e prometo que só morrerão os que são necessários que morram. Palavra minha, que tenho o poder de dar em nome de meus senhores. Serão como as presas na floresta, não serão desperdiçados, e aqueles que apontar não serão tocados. Isso também é garantido. Ou faremos o que quisermos, como era para ser desde o começo, e avassalaremos esse planeta e consumiremos a sua raça aos pedaços, para que a maioria apodreça apenas pelo nosso prazer de ver sua raça morta e humilhada no chão que um dia alguém disse que vocês iriam governar. Então, começou Rodrigo, vocês nos oferecem a oportunidade de sermos comparados a animais. É mais do que merecem, se me perguntasse a opinião. Pois, como está perguntando a minha, acredito que não darão um passo à frente ou atrás, se eu e meu parceiro nos dedicarmos a não permitir isso. Por isso eu estou aqui e você está cuspindo esse monte de merda, quando na verdade está implorando a nossa permissão. O Duque riu alto, como se quisesse que
todos os lugares se ouvissem o seu gargalhar. Viu como não somos nós os cheios de orgulho? Não quero perder mais tempo. Essa é sua resposta final? Alves simplesmente se levantou para sair. Essa seria sua resposta. Naquele momento, a mulher massacrada em uma chaga surgiu e andou em direção à porta como se o levasse. Rodrigo olhava para ela e sentia pena, mas em um ponto bem distante do seu pensamento, sentia também um determinado desejo. E isso fez com que o Duque sorrisse novamente. O que não era possível, pois eles não poderiam ler seus pensamentos. Só então ele notou que olhava fixamente para as nádegas machucadas e rasgadas daquela mulher, enquanto a curiosidade preenchia sua cabeça. Sentiu-se mal e apertou o passo, saindo assim que ela abriu a porta. Parou para não pisar em um dos possuídos que dormia ao chão bem na sua frente, e uma pancada fez com que tudo ficasse escuro e silencioso. Ele acordou com uma dor de cabeça insuportável. O chão em que estava era claramente de madeira e não havia mais o fedor dos demônios, mas apenas o odor do mofo, como se aquele lugar tivesse sido abandonado já há alguns pares de décadas, e outras vidas tornaram-se donas do ambiente. Respirou fundo e tossiu, mas estava tranquilo, porque percebeu que suas costelas, seus pulmões e seu coração não haviam sido avariados de nenhuma maneira. Se colocou de pé e ouviu um gemido que reconheceu imediatamente atrás de uma porta. Correu para lá e ajudou Francisco a se levantar. Mais velho, é claro que Choupana Velha se levantou com mais dificuldade, mas fez a mesma coisa que Alves, como que por instinto. Respirou fundo até tossir com a quantidade de mofo que crescia em todo o canto daquela construção de madeira. A reunião não acabou de maneira amistosa, eu imagino. Na verdade, foi mais uma troca de farpas do que propriamente uma reunião, confessou Alves. E então, concluiu Choupana Velha, é por isso que estamos aqui. Rodrigo confirmou com a cabeça, olhando o lugar. Havia uma vela acesa em cada cômodo, assim como havia madeiras pregadas travando cada janela que existia nos cômodos. Não tinha banheiro dentro da casa, apenas 2 quartos e uma sala ampla que também servia como a cozinha do lugar. Os bancos eram de madeira, construídos como se fossem sofás de 5 lugares, e antes estavam cobertos por espumas que antes deveriam servir como estofamento daqueles móveis, mas agora estavam tão encardidos, velhos e mofados que não tinham nem mesmo coragem de se aproximar daquilo. A porta de trás também estava travada e apenas a da frente parecia estar livre para que pudessem passar sem maiores problemas. Pensando com cuidado, era certamente melhor sair pela porta que o inimigo deixou aberta que permanecer dentro de um lugar cujo apelido de inflamável era no mínimo
eufemismo. Olharam para os lados quando saíram e não tinha ninguém, nem mesmo o corpo que o duque possuía, ou sua esposa castigada, ou seus servos que se moviam como se não tivessem juntas. Tudo que tinha à frente era uma mesa de madeira, como todo o resto da casa, e sobre ela uma espingarda que estava carregada, mais um cinto com algumas balas para a mesma espingarda, e um facão. Havia também um selo do duque do tamanho de um punho, que Alves, sob o protesto de Choupana Velha, decidiu atar ao seu cinto. O velho com a espingarda e o outro com o selo e o facão ouviram, no mesmo instante em que pisaram o pé fora da varanda, uma espécie de corneta, e entenderam que os inimigos estariam se aproximando com muita velocidade agora, e tinham apenas o objetivo de usar o máximo de violência contra os dois. Eles estavam sendo caçados a partir daquele instante pelo duque e suas hostes de possuídos da mais violenta estirpe.